Bom dia, galera. Tudo bem? Vamos agora preparar para uma nova aula. Essa aula, para você ter uma noção, ela está aqui no seu material, na seguinte área. Deixa eu mostrar para você aqui. O pessoal do MED, capítulo 3, na página 201, 213, ou observar o quadro da página 212. Para o pessoal... exercícios, né, propostos que eu coloquei para vocês, página 238, quais são os exercícios que vocês têm que fazer. Vou mandar também uma lista para vocês, uma outra lista. Né? Atividade 5 para o Octa Mais, página 654, 663, observar o quadro da página 663. Gente, esses dois materiais são muito bacanas, viu? Muito bacanas mesmo. Bom, aqui estão os exercícios que vocês vão ter que fazer. Tudo bem? Dá uma olhadinha. Eu vou enviar isso aqui em PDF para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Hoje a aula vai ser sobre os tipos de indústria. Né? Os tipos de indústria. Observem bem. Nós temos aqui as indústrias chamadas indústrias de transformação e as indústrias chamadas indústrias extrativas. Ótimo. O que é uma indústria de transformação e o que é a indústria extrativa? Vou chegar mais aqui no meio para a gente conversar melhor. A indústria chamada extrativa é aquela indústria que vai pegar basicamente matéria-prima em estado bruto, como está vendo aí, né? Para levar para onde? Para a indústria de transformação. Aí, esta indústria aqui de transformação vai fazer o quê? Vai transformar essa matéria-prima bruta em bens de utilidade para as pessoas. Em bens que se tornem de utilidade para as pessoas. Claro que tudo dentro de um contexto capitalista é uma mercadoria. É feita, portanto, para vender, para atender ao mercado. Você pode até comprar e nem usar. Né? Mas o ponto básico é que esse é o objetivo dessas indústrias, bens utilizáveis. A indústria de transformação, por seu turno, tem uma coisa muito curiosa, né? Que ela separa essa indústria de bens de produção, base ou pesada, indústria, portanto, pesada. E se tem uma pesada é porque tem o quê? Tem uma leve. Então, a pesada tem uma leve. E a leve é esta aqui, a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de produção base ou pesada, ela inclui aqui a indústria extrativa, bem como também as indústrias de bens de capital e de bens intermediários. Tudo bem? Agora, a indústria de bens de consumo é dividida em três. Um, dois, três. As indústrias de bens chamadas de bens duráveis, as indústrias de bens não duráveis e as indústrias de bens semiduráveis. É importante dizer que nem todo vestibular coloca essa classificação tal qual está aí. Às vezes, coloca só assim, ó, indústria pesada, indústria leve, não vai colocar intermediária, nada disso. E às vezes não coloca também esses semiduráveis que estão aí. Se não colocar semiduráveis, os bens semiduráveis estão no grupo das não duráveis, tudo bem? Então, se aparecer lá só bens duráveis e não duráveis, é porque os semiduráveis estão como não duráveis, beleza? Mas a base é essa. Então, indústria de transformação e indústria extrativa. Transformação tem a indústria pesada e a leve. A indústria pesada ou bem de produção, ai meu Deus, a indústria pesada ou bem de produção são bens de capital e bens intermediários. Esse bem de capital também pode ser chamado de bens e equipamentos, bens de equipamentos. E temos também a indústria chamada de bens de consumo, não duráveis, duráveis, semiduráveis. Agora, veja lá, aqui eu coloquei qual grupo, numa cor diferente, para você entender que está nessas indústrias de bens. Transformação. Muito bem, ó, aqui só foi uma repetição do que eu havia falado, tranquilo? Vamos passar retão e vamos direto para a indústria chamada de bens de base. Então, eu vou sair daqui, acho que eu vou para ali, aquele cantinho, pode ser mais seguro. Vamos lá? Aqui está melhor. A indústria de bens de produção base ou pesada é a indústria dividida em bens de capital, como nós vimos, e bens intermediários. Quais são os bens de capital e quais são os bens intermediários? Os bens de capital são aqueles bens que vão produzir produtos que são produtos acabados, mas que apesar de serem produtos acabados, não vão direto para o mercado consumidor. Aliás, essa é uma diferença importante. A indústria pesada não produz para o mercado consumidor, não produz para a gente, certo? Produz para outras indústrias. Enquanto que a indústria leve, indústria de bens de consumo, produz para a gente, ou seja, produz para o mercado consumidor. Então, quando você chega na sua casa, o que você vê lá dentro é bem de consumo. Ninguém vai comprar uma chapa de aço, por exemplo.
né? Falar, eu vou comprar uma chapa de aço hoje. Fui lá na siderurgia comprar uma chapa de aço, porque, sei lá, eu gosto, né, de uma chapa de aço. Gostoso, comer na hora do almoço, sabe? Passar manteiga, é bom. Então, ninguém faz isso. Então, são produtos que não estão para o mercado. Os bens de produção não são para o mercado. Então, esses bens são bens de capital, que são produtos que não vão para o mercado, mas para outras indústrias, mas que são produtos acabados. Produtos acabados, como, por exemplo, você vai observar aqui, a linda indústria de trator, como também a indústria de. Deixa me ver, parece um ônibus, né? É um ônibus, não, caminhão, isso, caminhão. Então, esse tipo de indústria, perceba, são bens acabados, bens prontos para o uso, mas não são prontos para o uso para você poder usar. É para outra atividade que não diretamente o mercado de consumo. Para ser utilizado em outras atividades. O trator, por exemplo, na agricultura, evidentemente, o caminhão para o setor de transportes. É aquele produto que você não pede para o seu pai se passar em medicina. Você não fala para o pai, se eu passar em medicina, você me dá um trator para dar uma volta com as meninas ou com os meninos? Ou pai, me dá um caminhão que é para carregar bastante coisa quando for no mercado. Ninguém pede isso, porque não é uma atividade voltada para o bem de consumo. Além disso, ainda tem outras, né? A gente pode observar ali. Dá uma olhada. Peças, grandes peças para indústrias. São bens acabados que vão ser usados em outras indústrias. Motores e assim por diante. Agora, dá uma sacada aqui nos bens chamados intermediários. Os bens intermediários são os seguintes. Ah, meu Deus, aqui na frente do bem intermediário. Eu saí e virei aqui para cima do caminhão. Então, esses bens intermediários são, por exemplo, a indústria siderúrgica, produção de aço. Isso aqui que você está vendo ali é o aço já pronto, indústria química, né? Tá aí a indústria química. A indústria química, coloquei esse negocinho que eu achei bonitinho, né? Eu adoro essas coisas. Eu queria muito ser professor de química para falar coisas como, por exemplo, bico de Bunsen. Nossa, eu amo o bico de Bunsen. Então, é a indústria química. E a indústria, por exemplo, madeireira, só para dar alguns exemplos. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto essa indústria aqui produz bens acabados, que, entretanto, não vão ser utilizados pelo mercado consumidor normal, tradicional, eu e você, esse lado aqui produz produtos que são semi-acabados, que não são produtos acabados, são basicamente insumos industriais. São produtos que vão ser usados por outras indústrias e que não têm valor em si mesmo. Percebeu? Em si mesmo não, ninguém vai comprar esse produto para levar para casa, por exemplo. Então, isso em geral, claro. Né? Claro, nada impede, tem um monte de gente que leva um produto químico, por exemplo, para casa. Mas de modo genérico, o importante perceber é para que é produzido. Primeiro, a indústria de bens de produção, lembrando, é a indústria voltada para outras indústrias ou para atividades econômicas de forma genérica, e não para o mercado consumidor normal, tradicional, varejista. Muito bem. Por outro lado, os bens de capital são produtos já transformados que não são aplicados para a gente, enquanto esse que são produtos semi-manufaturados, são insumos industriais. O insumo é tudo aquilo que perde sua característica original na fabricação de outro produto. Por exemplo, a borracha vira pneu. Ninguém fala, olha o pneu de borracha. É o pneu, está embutido ali a borracha. Agora que nós entendemos isso, vamos para outras indústrias de transformação, que são as indústrias de bens de consumo. Mas para as indústrias de bens de consumo, eu vou mostrar uma coisa para você. É praticamente aquilo que você encontra na sua casa. Essa aqui, aliás, é a minha casa de campo. Legal, né? Bonita, né? Um dia eu chamo vocês para virem aqui. Ah, essa piscina é maravilhosa, vocês não têm noção. Eu vou até dar uma nadadinha, aproveitar o momento. Legal, né? Pois bem, o que você tem na sua casa são todos bens de consumo. Vou mostrar. Dá uma olhadinha. Bens de consumo que nós falamos que são três. Um, dois, três. E esses bens de consumo são três? São os bens de consumo duráveis, os bens de consumo não duráveis e os bens de consumo semiduráveis. Quais são os bens de consumo duráveis? Os bens de consumo duráveis são aqueles que têm um ciclo de reposição longo, não perecível, aquele que não desaparece no consumo imediato, tá? Que nem comida. Comida se comprou, vai lá, pronto, sumiu. Isso aqui não, ele fica. Cuidado com a ideia de bem durável pelo seguinte. Número 1. O bem durável não é durável porque ele dura. Você pode comprar hoje um ventilador e ele pode estragar amanhã, mas ele é um bem durável. Por que ele é um bem durável? Porque ele não desaparece no próprio ato de consumo. Ele permanece. Esse é um ponto importante.
O segundo ponto importante, que eu já vi perguntar na Federal do Paraná, é que esse bem ele tem um ciclo de reposição longo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você compra e não volta no mercado para comprar outro dia. Grande parte dos bens de consumo não duráveis, você compra no outro dia, você está voltando para comprar. Vai no mercado, toda hora tem gente comprando as mesmas coisas. Já observou isso? Mas ninguém vai na indústria de móveis, por exemplo, pega o móvel num dia e vê aquela fila no caixa, o cara com o móvel embaixo do braço falando, eu vim comprar hoje de novo, porque de ontem nós comemos. Não, ele é durável, ele não perece. Então é um bem não perecível. Não é a durabilidade do produto, volto a dizer, vem a ser o seu ciclo de reposição, vem a ser o fato de que ele não desaparece no ato de consumo, vem a ser o fato, então, que ele é um bem que não é perecível. Aqui não é um ponto fundamental, porque isso aí pode ser questionado em vestibular. Por exemplo, Enem. Enem adora questionar coisas. Porque o Enem, gente, as perguntas do Enem são perguntas que você tem aqui o conceito. Normalmente o vestibular pergunta o miolo do conceito. O Enem não. O Enem pergunta aquelas coisas que estão entre esse conceito e outro, para você ficar numa dúvida cruel. Então, muito cuidado, e ele é às vezes uma prova questionadora, mas quando ele é questionador, ele coloca no enunciado o seu questionamento. Ele vai anunciar. Falando, será que o bem durável dura? Porque hoje há um questionamento de que não existem bens duráveis, que os bens logo desaparecem, a tal da obsolescência programada. Tudo é feito para ter um fim rápido. Isso é um questionamento em relação ao bem durável. Mas se não há questionamento, não entra na conversa. Indústria de bem durável é aquele que tem um ciclo de reposição longo, que eu não preciso repor imediatamente e que ele, evidentemente, não é perecível, não desaparece no ato de consumo. Aí eu andei pela minha casa, né, que eu mostrei para vocês, e juntei umas coisinhas para tirar foto para vocês. Aqui estão alguns bens duráveis da minha casa, né? Os meus eletroeletrônicos, os meus eletrodomésticos, bem como também essa obra-prima da engenharia. Meu carro. Legal, né? Deixa eu sair da frente dele para vocês verem melhor. Então, tudo isso aqui... meu Deus, já fui lá. Tudo isso aqui representa os bens chamados de duráveis. Os bens chamados de não duráveis são esses que estão aqui embaixo. Né? Eles têm ciclo de reposição curto e são bens perecíveis. Eu coloquei aqui alguns bens já para você observar. Dá uma olhadinha. Veja, são eles, né? Bebidas, higiene pessoal, produtos de limpeza, alimento. Isso aqui tudo é o chamado bem de consumo, conhecido como bem de consumo não durável. Para você guardar melhor, eu vou mostrar para você a despensa da minha casa. Porque o que tem na minha despensa é bem não durável. Fácil assim. Essa é a despensa de casa. Comprei algumas coisinhas para poder atravessar essa fase um pouco mais difícil do coronavírus. Mas esses vão ser basicamente os bens chamados de não duráveis. Os bens semiduráveis são aqueles bens que não desaparecem do consumo imediato, mas são bens absolutamente necessários para a nossa vida cotidiana. É o caso, por exemplo, de calçados. Né? Então, a indústria de calçados é um exemplo bem clássico do que representa uma indústria de bens chamados semiduráveis. Estão observando essa moça? Está sem a máscara. Não pode, viu? Mas eu já trouxe uma máscara para ela. Ótimo. Agora vejam, além desses bens, tem ainda o meu closet, ou seja, roupas, né? São alguns dos bens conhecidos como bens semiduráveis. Então, esses são bens semiduráveis. Os calçados, né? Aliás, eu tenho um chinelo exatamente igual a esse. Então, os calçados, um dia eu vou dar aula com eles, só para vocês verem que eu não estou mentindo. Então, essas são as indústrias de bens chamados semiduráveis. Então, nós temos os bens duráveis, os bens não duráveis, os bens semiduráveis. Os bens duráveis têm ciclo de reposição longo, não são perecíveis e não são gêneros de absoluta primeira necessidade. Os bens chamados não duráveis são perecíveis, desaparecem no ato de consumo, são extremamente importantes e imediatos. Enquanto os bens semiduráveis são aqueles que estão no meio dos dois. Ou seja, ele é de consumo muito importante, prioritário, fundamental, porém não vai desaparecer no ato de consumo. Ótimo, está muito bom. Agora que nós entendemos os tipos de indústria, vamos falar de chamados fatores locacionais. Gente, fatores locacionais. Na hora que você vai fazer uma prova, uma coisa muito importante você perceber que as palavras já indicam para você o que está escrito ali. Às vezes você não sabe nada da prova, mas sabe palavras, fatores locacionais. Fatores que determinam a localização das indústrias. O que determina a localização das indústrias?
Depende de uma série de fatores. Vamos ver? Vamos lá então. Fator locacional. Mercado consumidor. Então tem indústrias que são atraídas pelo mercado consumidor. Particularmente aquelas indústrias de bens de consumo não duráveis. Para ela é muito importante o fator locacional, mercado consumidor. Quanto mais perto do mercado, melhor. Então, essa indústria vai para o mercado consumidor. Capitais, grana para poder fazer investimento. Ainda, fonte de energia. Lembrando que atualmente nós temos alternativas muito grandes de energia. Cresce o uso da energia solar, cresce o uso da energia eólica. Da Segunda Guerra Mundial para cá, a energia atômica. Essa é a energia do novo mundo, da energia da terceira e da quarta revolução industrial. Na primeira foi carvão, na segunda foi petróleo e hidrelétrica. Agora é uma variedade grande, uma multiplicidade de usos energéticos, né? Buscando-se, inclusive, energias alternativas que sejam renováveis. Aí um exemplo de energia eólica, aqui, terreno, claro, você tem que ter terreno disponível, normalmente os governos, né, fazem acordo com as empresas dando terrenos, e uma coisa curiosa que é a isenção fiscal, dar isenção de impostos, permitir que a empresa, durante certo período, não pague impostos. Isso pode ser um problema, né? Aliás, é. Por exemplo, a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, deixa eu falar enquanto eu saio daqui, foi uma cidade que deu isenção fiscal através da Sudene, né, e do Banco do Nordeste para empresas como, por exemplo, a Calói e uma cervejaria, né? E elas permaneceram lá 10 anos, que é do tempo de isenção. Quando o governo não renovou a isenção, as empresas saíram, né? E isso tem levado, gente, a um problema sério que você está vendo aí, a chamada guerra fiscal, ou guerra dos lugares, onde os estados disputam as empresas a tapa. Os governos vêm tentando mudar essa regra, mas está um pouco complicado em função dos interesses dos governos dos estados em atrair esse tipo de atividade industrial. Além disso, o próprio Estado é um fator político importante. O Estado, ele entra, em grande parte das vezes também, principalmente na fase do keynesianismo, como elemento que vai ajudar a mudar o locus industrial, ajudar a desconcentrar a indústria. No Brasil, por exemplo, a desconcentração industrial se torna mais evidente, ela começa um pouco antes, mas se torna mais evidente no regime militar. Quando o regime militar aproveita a proliferação que ele tinha de indústrias petroquímicas e refinarias de petróleo, que são grandes atrativos de outras indústrias, onde você tem esse tipo de atividade industrial, que aliás é altamente poluente, outras indústrias vêm para essa mesma área, o governo resolveu criar polos petroquímicos e refinarias em várias áreas do Brasil para desconcentrar as áreas industriais. É um exemplo de como isso acontece. Então, o Estado tem um fator, tem uma presença fundamental nesse sentido. A isenção fiscal é hoje um fator fundamental. Aqui mesmo, perto, em Cambé, tem uma fábrica de medicamentos que ela veio para Cambé por quê? Veio por causa do mercado consumidor? Tem um monte de doente? Não. Veio porque, digamos, um elemento tem matéria-prima, por exemplo, o pessoal planta lá chazinho? Não. Veio por causa da isenção fiscal. Foi isenção fiscal que atraiu a atividade industrial para essa região. Muito bem. Além disso, tecnologia é outro fator muito importante para certas atividades. Além, claro, da mão de obra, que pode ser uma mão de obra desqualificada, aquele indivíduo que não sabe absolutamente nada de nada, geralmente está em setores informais, setores que não têm garantia trabalhista, se bem que isso é bem discutível hoje, mas enfim, não tem garantia trabalhista, é o trabalhador informal, trabalha na informalidade, trabalha, portanto, à margem do mercado, é um trabalhador mais marginal. O especializado, que é dentro da estrutura fordista, aquele cara que sabe fazer uma coisa só e de forma repetitiva, né? Empregado que tem uma atividade só, e a mão de obra altamente qualificada, aquela mão de obra multifuncional. Esse primeiro caso aí é um sujeito de mão de obra qualificada e o outro ali de mão de obra especializada. E aqui nós encontramos ainda o interesse mercadológico. Aliás, vou lhe dizer um negócio. Esse interesse mercadológico, a tecnologia, a mão de obra qualificada, as políticas de Estado vão gerar aquilo que nós chamamos de tecnopolos, que são polos tecnológicos. São áreas industriais que concentram, portanto, tecnologia, política de Estado, interesse mercadológico, indústrias de ponta, ou seja, de alta tecnologia, com mão de obra altamente qualificada, além de centros formadores dessa mão de obra qualificada. Tá? Então, no vestibular, você tem que pensar isso.
Quando eu digo que você tem que pensar, gente, é igual fazer redação. Primeiro o esquema para pensar o assunto. O que é um tecnopolo? É um polo tecnológico. O que tem que ter para ser um polo tecnológico? Primeira coisa, tecnologia, claro. Se tem tecnologia, vai ter também o quê? Instituições formadoras de mão de obra altamente qualificada. E além de ter essas instituições, como o ITA no Brasil, por exemplo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tem que ter o quê? Mercado para isso. E tecnologia disponível. E para ter tecnologia, tem que ter capital disponível. E geralmente existe algum interesse estatal dentro do processo. Então, isso vai formar um tecnopolo. Agora, entenda bem uma coisa aqui. Esse tecnopolo, como exemplo, está o Vale do Silício nos Estados Unidos. Beleza? Também, aqui no Brasil, São José dos Campos, com a Embraer, com o ITA. Outras cidades, como, por exemplo, São Carlos. Outras cidades, como, por exemplo, Campinas, que tem lá a Unicamp, por exemplo, que é um centro formador de mão de obra altamente qualificada, é um tecnopolo. Naquele entorno, por exemplo, tem muita indústria farmacêutica, para você ter noção. Tem ali Valinhos, que vai produzir, por exemplo, componentes para computadores. Né? Alguns falam que é o valezinho do silício brasileiro. Então, você tem tudo isso dentro do chamado tecnopolo. Essa é a característica dele. Agora vamos analisar rapidamente, que você vai ver isso em história, isso aqui é só uma forma de você ter um resumo do processo, a evolução da produção industrial. Só lembrar que tudo começa com artesanato e que no artesanato nós não temos divisão de trabalho e não temos também divisão entre capital e trabalho. Quer dizer, não tem divisão de tarefas, cada um faz uma coisa. Então não tem divisão entre capital e trabalho, ou seja, o trabalhador é dono do seu trabalho, dono do seu capital. Então, aquilo que ele tem de capital, seja ele a matéria-prima, seja ele os instrumentos de trabalho, pertence a ele. E ele define para quem vai vender. Ele escolhe. Ele é dono também do destino da sua mercadoria. Isso é a base do chamado artesanato. Vou ficar num lugar mais cômodo aqui, bem aqui. Tá ótimo, porque aqui eu posso passar os desenhos sem muitos problemas. Eu acho. Agora vejam bem. Então, o artesanato tem esta base, não é? Então, tudo é com família, é um trabalho familiar. Acontece que o artesanato vai evoluir para a manufatura. E durante esse processo de passagem para um para outro, aparece a figura desse cabra aqui, que é o comerciante manufatureiro, que vai fazendo paulatinamente essa família perder o controle sobre sua produção. O que o comerciante manufatureiro faz? Ele vai lá e compra da família mercadoria e vende. Aqui tem uma coisa muito interessante no comerciante manufatureiro, porque você vai perceber que o comerciante manufatureiro é uma figura de transição. Eu diria que ele é a figura entre o mercantilismo e a chamada Revolução Industrial no seguinte sentido. Número 1. Lá na fase mercantilista, por exemplo, e principalmente antes dela, a fase artesanal de produção, nós temos aquela produção familiar, mas nós temos também dentro do mercantilismo, por exemplo, e depois manufatura, né? Nós temos dentro do mercantilismo que comercializar dá mais dinheiro que produzir. A base mercantilista é essa. Comercializar dá mais que produzir. Quem ganha mais dinheiro? Portugal, que vende, ou o Brasil que produz? Portugal que vende. Quem ganha mais dinheiro? As Índias que produzem especiarias ou a Europa que vende? A Europa que vende. Então, grande parte do lucro vem da venda, do comércio. Só que se o comércio começa a competir muito, esse lucro cai. Estou competindo, tem que baixar preço. E quando o lucro cai, os meus custos começam a aparecer. Percebeu? É como a água baixar na piscina. Vai baixando, baixando, começa a aparecer as cabeças, que são os custos. Quando os custos aparecem, tem que diminuir custo. É nesse momento que o comerciante manufatureiro transfere grande parte do lucro para o processo produtivo. Ele vai na família e fala: vocês produzem, mas produzem agora para mim. Eu vou lá, compro a matéria-prima que precisa, compro instrumentos de produção e vocês produzem. Só como vão só produzir agora, vão se especializar nessa produção, você pode vender mais barato para mim. Porque eu já estou comprando matéria-prima, estou dando tudo. Então, ele quer diminuir o custo de produção. Então, ele vai ser esse elemento que vai financiar essa produção, financiar os meios de produção e vai também intermediar a venda do produto. É o comerciante manufatureiro. E claro que esse comerciante manufatureiro, ele vai acumular bastante capital. E ele provavelmente vai ser um dos primeiros grandes industriais.
É nesse processo que evolui para a manufatura. Na manufatura, o cara tira a família do seu domicílio, né, aquela produção doméstica, traz a família para dentro já de uma fábrica manufatureira, onde não tem máquinas ainda, mas onde já existe divisão do trabalho, já existe trabalho assalariado, existe um aumento de produtividade e já começa a haver a separação entre capital e trabalho, aonde esse comerciante manufatureiro se torna o dono do capital e as pessoas donas do trabalho. Aí, meu filho, aí é um pulo, né, da manufatura para a chamada maquinofatura, que é a divisão do trabalho, tá vendo? Tem a divisão do trabalho, mas ainda não tem exatamente as máquinas. Então, isso é manufatura. Eu tenho a divisão do trabalho, o trabalho é assalariado, já começa a haver uma divisão entre capital e trabalho, ou seja, o capital, que são os instrumentos de produção, bem como também a matéria-prima e investimentos, são do burguês, ao passo que o trabalho é do operário. É esse cara que evolui para a maquinofatura. É nesse momento que começa a Revolução Industrial. Não só é nesse momento que começa a Revolução Industrial, como também a partir daí, que segundo a visão de grande parte dos historiadores e também de Marx, começa o verdadeiro capitalismo. Porque o verdadeiro capitalismo é aquele que, o lucro se dá pela mais-valia, ou seja, pela exploração do trabalho. 2, existe uma separação total entre capital e trabalho. O dono do capital é o burguês e o dono do trabalho é o proletário. E por isso também existe a consolidação da divisão de classes, formando-se a classe burguesa e a classe proletária, de acordo com uma visão, por exemplo, da época, uma visão marxista. Então nós temos essa divisão. Aí nós temos o capitalismo, que vive principalmente da produção do seu lucro a partir do trabalho, da exploração do trabalho. Então a maquinofatura, que é a Revolução Industrial, é isso, que começa, evidentemente, como nós entendemos, na Inglaterra. E aqui nós temos algumas questões. O uso do trabalho infantil, né? É uma jornada extenuante de trabalho, o cara trabalha muito tempo. Isso é a maquinofatura. Aí nós temos revoluções industriais. A primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Vamos aqui para a primeira Revolução Industrial. E eu já coloquei os séculos, para você não ter problema, né? Século XVIII, século XIX, século XX, século XXI. Então nós temos aqui que a primeira Revolução Industrial é aquela que acontece na Inglaterra. Aprimoramento das máquinas a vapor, criação do termomecânico, a fonte de energia é o carvão mineral e essa revolução inicia-se na Inglaterra. Esta é a primeira Revolução Industrial durante o século XVIII. Primeira Revolução Industrial. Vamos agora para a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, século XIX, principalmente a partir do ano de 1870. É o período da utilização de outras fontes de energia, a hidrelétrica e o petróleo. E aí tem uma coisa importante. Essa Revolução Industrial, ela nasce em vários centros dinâmicos. Não é como a primeira que nasceu na Inglaterra. Na verdade mesmo, essa segunda Revolução Industrial é mais forte nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas a Inglaterra também é, obviamente, o país que está dentro de um processo de evolução industrial e surge ainda o Japão. O Japão surge também, começa a surgir também como um país de investimento industrial. Então, esses são os locos onde a Revolução Industrial vai ter o seu start, a segunda Revolução Industrial. E a segunda Revolução Industrial é muito curiosa, porque com ela nasce uma série de coisas que vão permitir, digamos assim, uma etapa do processo de globalização, que permite o mundo se tornar ainda mais global. Lembrando que a globalização que nós comentamos é a partir do final do século XX. Tá? Mas aqui tem alguns elementos importantes. Por exemplo, surgimento do telégrafo, onde pela primeira vez a comunicação pode ser instantaneamente mundial. Então, quando acontece a mundialização, acontece também uma padronização, que nós já discutimos isso muito. Nessa época, por exemplo, a padronização foi principalmente pesos e medidas. Adotou-se em grande parte do mundo o sistema métrico decimal, né? O quilo, o metro, né? E não como acontece na Inglaterra até hoje, por exemplo, mantém a libra, mantém as medidas em milhas, como acontece também nos Estados Unidos. Mas nesse período há um padrão de medida. O sistema métrico decimal, a grande herança da Revolução Francesa, acaba predominando. Além do sistema métrico decimal, nós temos também os fusos horários,
eles são praticamente determinados a partir desse momento. Entendeu? O telefone tocando, estou ouvindo. Se alguém quiser atender, fique à vontade. Dá vontade de atender. Bom, então o sistema métrico decimal é uma padronização. Bem como o fuso horário é uma padronização, já que o transporte também evolui. A ferrovia, ou melhor, locomotiva, inventada por George Stephenson em 1825, agora está em grande parte do mundo. E esse transporte mais rápido exige a padronização dos horários, como também a questão da própria... Guardar o bicho dentro da gaveta. O próprio desenvolvimento do navio a vapor. Então, tudo isso cresce muito. Então, veja, resumindo, nós temos uma segunda revolução industrial, onde nós encontramos novas fontes de energia, petróleo e hidrelétrica. Encontramos um mundo onde a comunicação e o transporte se tornam mais amplo. Pela primeira vez, comunicação instantânea, telégrafo, mais tarde telefone. Transportes, locomotiva, mais tarde o carro, o automóvel, que também é dentro desse processo. Navio a vapor. Tudo isso gera uma mudança instantânea do ponto de vista da produção. Mas também tem novos materiais, novos produtos químicos advindos do petróleo. Além disso, novos combustíveis. Além disso, também novos materiais como o aço, por exemplo, que exige, num determinado momento, as chamadas ligas metálicas. O aço não é exatamente ferro, é uma liga metálica, com a presença, por exemplo, de manganês. E quando essas ligas metálicas começaram a ser produzidas, elas eram caras. Por isso houve uma pressão para diminuir o custo em cima da mão de obra. Os salários pagos eram baixos, gerando revoltas, crises, protestos. E nesse momento, não é a máquina que interessa como ali. O que interessa mesmo são essa nova fase da indústria em cima desses elementos que são os novos materiais produzidos. O grande lance é que nessa fase aqui, esses novos materiais exigem vultuosos capitais para serem investidos. É por isso que aqui começa a dar o start também do capitalismo financeiro. Para produzir isso, o risco é muito grande. Muito grande. São novos produtos, novos materiais. Pensa na energia elétrica. Como é que você vai vender energia elétrica e receber pela venda de energia elétrica se você ainda não tem a hidroelétrica, os postos, os fios, as subestações, certo? Você percebe que nesse período estão investindo em coisa nova, que pode dar certo ou pode não dar. Quando a energia elétrica, por exemplo, foi proposta como alternativa energética para o uso nas casas, para lâmpadas, por exemplo, o Rockefeller, que controlava o petróleo nos Estados Unidos, fez campanha contra, dizendo que era perigosa, como se fala hoje de energia nuclear. Ele não queria. Sem contar a discussão entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison por corrente contínua ou corrente alternada. Mas você percebe nitidamente que nesse momento que nós encontramos, exatamente setores novos que exigem vultuosos investimentos, e isso significa dizer que a fase vão ter que juntar os bancos com as empresas industriais. E também, evidentemente, potencializar o papel das chamadas bolsas de valores que já existiam. Então, por isso que é financeiro. Quer dizer que a grande lucratividade vai sair no mercantilismo de quem comercializa, na indústria de quem produz e agora para quem financia e produz. Então, o financiamento é um lance extremamente importante. É a junção de bancos e indústrias, é a potencialização das bolsas de valores, é o capitalismo financeiro, feito dentro da lógica liberal. Por que da lógica liberal? Porque é o liberalismo, a não intervenção do Estado. O Estado que defende o indivíduo, defende a vida, a liberdade econômica do indivíduo, defende a livre iniciativa, que predomina. É graças a isso que o capital é acumulado. É isso que permite a acumulação de capital para o desenvolvimento de tecnologia. Porque não havia lei trabalhista. Então, os capitalistas faziam o que quisessem. Não havia normatização em relação, por exemplo, à formação dos trustes. Ele fazia o que ele queria. E tudo isso, evidentemente, dentro do contexto liberal. Resumindo, então, segunda Revolução Industrial, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Inglaterra, até França. Energia, hidroelétrica, petróleo. Produção, transporte, desenvolvimento, navios a vapor, desenvolvimento de locomotivas, desenvolvimento de navios. Comunicação, instantânea, pela primeira vez, desenvolvimento das linhas de telégrafo, mais tarde telefone. E transporte, mais tarde também o automóvel. Do ponto de vista da evolução capitalista, é o capitalismo financeiro. Do ponto de vista da evolução dos modelos político-econômicos, é o liberalismo que predomina.
Pronto. Isso é a segunda revolução industrial. Chegamos, entretanto, para a terceira revolução industrial. Né? Chegamos na outra fase. Em pleno século XX, a terceira revolução industrial, avanço da eletrônica, sistemas computadorizados, robótica na manufatura. Mas eu coloquei aqui mais um fatorzinho que eu acho muito importante que você entenda. Houve também nessa fase, aliás, vou me colocar aqui, né, para mostrar melhor para você, também houve nesse período o desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações e o início da tecnologia da informação, com a robotização, com os robôs e com os computadores. Esta é a terceira revolução industrial. É a terceira revolução industrial que cria, que pavimenta a estrada para a globalização, juntamente com o neoliberalismo. O neoliberalismo é o lado político que permite a globalização. Enquanto a terceira revolução industrial, o desenvolvimento das telecomunicações, da robótica e da informática, são os elementos que pavimentam esse desenvolvimento da globalização do ponto de vista industrial. Então, é a tecnologia da terceira revolução industrial o elemento básico que permite a globalização. E o neoliberalismo é o lado político disso, que vai exigir abertura econômica, privatizações, flexibilização de leis trabalhistas para que as empresas se globalizem, até chegarmos à fase atual. Em pleno século XXI, os sistemas cyberfísicos, a internet das coisas, onde as coisas se comunicam. É muito importante perceber o que é esse sistema cyberfísicos. Elementos computacionais colaborativos para controlar entidades físicas em oposição ao sistema de embarcados. O que é o sistema de embarcados? É aquele computador que trabalha basicamente no mundo do computador, certo? Não tem muita troca, não tem muita interatividade, apesar de haver interatividade. O que é o sistema cyberfísico? O computador, ele vai conectar o mundo virtual ao mundo físico, como está acontecendo agora aqui. Então, essa conexão entre o mundo virtual e o mundo físico é aquilo que é chamado cyberfísico. E mais ainda, onde os aplicativos se comunicam entre si. Aonde os aplicativos, dentro de uma atividade industrial, chamada indústria 4.0, elas se comunicam controlando o processo produtivo que antes era feito basicamente pelos homens. Você percebe que aí é que é o espaço chamado cyberfísico. Esse é o ponto cyberfísico. Estão compreendendo? Então, existe uma relação entre o virtual e o real, onde este virtual se conecta ao mundo real, transformando esse mundo real. É o exemplo daquelas casas todas computadorizadas, né? Que você entra e controla pela internet, o setor de segurança da sua casa, você vê pela internet. Isso é a relação entre o mundo virtual e o mundo real. Isso é o cyberfísico. É um novo elemento da indústria chamado 4.0, alguns já colocam 5.0, mas enfim, é a quarta revolução industrial que nós temos neste momento. Então você percebe nitidamente que é uma evolução muito profunda. Gente, isso é uma coisa curiosa. Quando eu vou abrir isso aqui, que é um programa chamado Loom, se eu abrir fora do meu computador, ele vai perguntar, você é você mesmo? Você está com o seu celular aí? Gente, é coisa do demo. Você está com o celular aí? Eu vi essa primeira vez, eu se assustei. Falei, eu tô, como é que ele sabe? Vai lá e fala assim, então vai lá, pega o celular e diga sim que é você. No celular eu apliquei sim e ele me deu um código, um número 21. Eu coloquei, ele abriu aqui no computador. Gente, não é coisa do demo. Eu tenho até medo. Mas, enfim, isso é a internet das coisas. Traz problema, tá? Tem um monte de programa de celular, por exemplo, que você pode saber a sua taxa de açúcar. Isso é informação, tá? Tá entrando no computador a informação, alguém está comprando a informação. Um dia, lá na frente do futuro, quando você for procurar emprego, o cara vai ter a sua ficha corrida já. Você vai chegar na empresa, a câmera já vai identificar quem é você, que o Face faz isso já. Né? O Instagram faz isso já, te identifica. Identifica você. Não tem mais como você sair disfarçadinho. Identifica. Vai identificar você, vai passar a lista do patrão, e na lista do patrão vai estar lá tudo sobre você. E aí, filho, vai ter se tem problema cardíaco, vai ter, se tem algum problema intelectual. Já tem, por exemplo, programas de computador, só de você pegar no mouse, ele determina se você tem algum tipo detectável de problema psiquiátrico, por exemplo. Entendeu? Então vai ser vendida a informação. É um Deus acuda aí, gente. Isso é o fim do mundo, é o fim dos tempos. É o coronavírus da informática. Muito bem? Agora que nós vimos isso, vamos analisar então a formação dos mutacionais? Vamos. Mais uma próxima aula.
essa vai ficar por aqui. Gente, um beijo, um abraço. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Bacana? Agora deu uma mobilidade, né? Tive que comprar um computador com capacidade maior. Esse é o mundo chamado de mundo novo. Um beijo.